ele é formado pelos seguintes órgãos. O sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, ele é responsável pelos nutrientes e pelo gás oxigênio que circula por todo o nosso corpo. O corpo humano, para que o sangue ele possa circular, deve conter a concentração ideal dos seguintes gases, que são eles: gás oxigênio e gás carbônico. Então, nós chamamos de sangue arterial e sangue venoso. O sangue arterial, ele é rico em gás oxigênio, onde ele circula entre os pulmões e bombeia o coração. Já o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, onde ele circula por todo o corpo e em seguida ele é liberado pela nossa respiração. Então é por isso que nós chamamos de sangue arterial, o que é rico em gás oxigênio, e sangue venoso, o que é rico em gás carbônico. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre o coração. O coração é um órgão muscular que promove a circulação do sangue pelos vasos sanguíneos e todo o corpo. Então, o nosso coração, ele fica no meio do nosso tórax. Ao lado nós temos o pulmão e atrás fica as costelas, onde protege o nosso coração, tá? Então, os batimentos do nosso coração significa que ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, esses batimentos ajudam a circular o sangue no nosso corpo. Quando a gente fecha a mão, esse daqui é o formato e o tamanho do nosso coração, tá? Então, fecha a mão aí vocês, que aí vocês irão entender e compreender qual é o tamanho e o formato do coração de vocês. Tia, todos os corações são do mesmo tamanho? Não. Por exemplo, um bebê, ele vai ter o coração bem menor. Um adulto, ele vai ter o coração maior. Então, tudo isso se resume quando a gente fecha a nossa mão, e aí a gente vai saber qual é o tamanho e o formato do nosso coração. Agora nós iremos conhecer, certo, quem faz parte dos vasos sanguíneos. Podem ser as artérias, as veias e os capilares. As artérias, o sangue, ele vai circular do coração por todo o corpo. Já nas veias, vai ser justamente o contrário. Ele vai circular do coração, do corpo para o coração. E as capilares vai transportar, certo, o sangue rico em nutrientes e também em gás oxigênio, liberando também do nosso corpo o gás carbônico e também outras substâncias que não nos são necessárias. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre o sangue. O sangue é formado de células e um líquido chamado plasma. Então, nós temos no sangue os principais componentes: as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. As hemácias, elas são células ricas em gás oxigênio, que são os famosos glóbulos vermelhos. Então, contém células ricas em gás oxigênio. Os leucócitos são os glóbulos brancos, são aqueles que são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Ou seja, qualquer problema, qualquer doença que a gente venha a ter, até mesmo uma simples gripe, então quem vai agir nesse momento são os glóbulos brancos, chamados também de leucócitos.
E para finalizar, nós temos as plaquetas, que elas agem com a coagulação do nosso sangue. Por exemplo, quando nós nos ferimos, o que é que acontece? Começa a sangrar, então há um estancamento daquele sangue. Então, como isso aconteceu? Como parou de sangrar? Foi justamente as plaquetas que agiram naquele momento, fazendo com que haja a coagulação daquele sangue naquele determinado ferimento. Então, por hoje nós concluímos, certo? Vamos agora fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês me chamam.